Agora nós vamos colocar as memórias na placa. Aqui nós temos os 3 sockets para instalação de memórias. Eu já vi que o socket número 1 é esse. E nós estamos aqui com 2 módulos de memória. Cada módulo desse tem 256 megabytes. É claro, os dois juntos vão formar 512 MB, mas eu poderia instalar um único módulo de 512. Aqui eu tenho 2 módulos de 256, vamos então instalar os dois. Todo módulo tem uma etiqueta indicando o tipo, a velocidade e a capacidade. Então essa etiqueta aqui está escrito 256 MB DDR266. Então vamos instalar esses 2 tipos. E eu vi então que esse é o socket 1 e esse é o socket 2. Vamos abrir aqui as alças. A seguir a gente pega o módulo de memória. Vamos prestar atenção no chanfro que existe no módulo e o chanfro que existe no socket. Eles têm que ficar na mesma direção. Eles têm que ficar na mesma direção. Isso é para você não correr o risco de colocar o módulo ao contrário. Então vamos colocar esse módulo aqui. Quando a gente aperta para baixo, as alças fecham e travam o módulo. Aqui está o segundo módulo. Então esses 2 módulos estão instalados. É bom você sempre verificar se as memórias encaixaram corretamente, se as alças estão realmente travadas, porque se esse módulo ficar mal encaixado, o computador não vai ligar. Ele vai ficar inoperante assim que você ligar. Você vai ficar pensando que estragou alguma coisa, mas na verdade é uma memória mal encaixada. Tudo isso aqui você deve fazer antes de colocar a placa de CPU no gabinete. Você deve primeiro instalar o processador, instalar o cooler, instalar a memória e vamos aproveitar para colocar também os cabos flat. Vamos instalar o cabo flat da interface de drive de disquete e vamos instalar os cabos flex IDE. São esses aqui. Então esse é o cabo flat de disquete. Você sabe que essa extremidade que tem o trançamento, ela tem que ser ligada no drive de disquete. A outra extremidade tem que ser ligada na placa-mãe. Esse cabo tem sempre um fio pintado, normalmente de vermelho, que indica qual é a posição do pino 1, qual é a posição do fio número 1. Então esse é o número 1. Você tem que procurar aqui no conector onde que existe o número 1. Aqui até fica fácil de ver que tem o número 2 aqui e tem o número 33 aqui do outro lado. É muito difícil. A letra é muito pequenininha. Se você não estiver conseguindo enxergar isso, você pode consultar o manual. Agora você pode sempre usar o seguinte macete. Todos esses conectores têm um corte, como esse aqui que eu estou mostrando. Então sempre que o corte está virado para você, o pino 1 está do seu lado esquerdo. Então você pode sempre prestar atenção nessa orientação. O corte virado para você quer dizer que o pino 1 está do lado esquerdo. Então o fio vermelho tem que ficar do lado de cá. Então essa vai ser a posição correta do encaixe. Vamos encaixar então. Prontinho. Você verifica se ele está bem encaixado. Esse aqui é o cabo flat IDE de 80 vias. A gente reconhece o cabo flat IDE de 80 vias porque ele tem 3 conectores de cores diferentes. Um conector azul, um conector cinza e um conector preto. O conector azul é o que tem que ser ligado na placa-mãe. Observe que tem muitos cabos que tem no conector uma trava, como essa aqui, uma saliência, um chanfro. Esse chanfro, ele tem que corresponder ao corte que existe no conector. Então, esse sistema serve para impedir que você encaixe o conector de forma invertida. Se você ligar invertido, você não estraga, mas o computador vai ficar inoperante, ele vai dar erro ao tentar acessar o disco rígido, então ele simplesmente não vai nem ligar. Vai ficar com a tela preta quando você ligar. Tem conectores que não tem esse chanfro. Então você consegue encaixar nas 2 posições. Então, para evitar problema, preste sempre atenção na posição do fio vermelho, está aqui, e a posição do pino 1. Essa aqui a gente está vendo que é a interface IDE primária, porque o conector dela é azul, o outro é branco, poderia ser preto, ou os dois poderiam ter outra cor qualquer. Mas aqui está escrito IDE 1, o outro seria IDE 2. Então essa é a interface IDE primária.
Eu tenho aqui o corte voltado para mim, isso significa que o pino 1 está do meu lado esquerdo. Então, o fio pintado do lado esquerdo. Vamos então instalar. Está encaixado o cabo flat IDE de 80 vias na interface IDE primária. Eu tenho aqui um outro cabo flat IDE que ele é de 40 vias. Vocês podem observar que os 3 conectores são iguais. Então isso é uma característica do cabo IDE de 40 vias. Se você tivesse 2 cabos de 80 vias, você poderia utilizar um de 80 vias na primária e um de 80 vias na secundária. Mas se você só tiver um de 80 vias, use para o disco rígido, use na primária. Porque o disco rígido precisa de mais velocidade. Esse cabo flat de 40 vias poderia ser ligado na interface IDE secundária, onde você ligaria o CD-ROM, o drive de CD-ROM, o gravador de CDs, o drive de DVD. Esses drives não precisam de tanta velocidade quanto o disco rígido. Vocês sabem que o cabo de 40 vias só opera com uma velocidade de no máximo 33 megabytes por segundo. O cabo de 80 vias suporta velocidades mais altas ainda, 66, 100 e 133 megabytes por segundo. Então é prioridade usar o cabo de 80 vias para o disco rígido. Vamos ligar esse cabo flat de 40 vias, então, na nossa interface IDE secundária. Esse é o fio pintado que indica o número 1, é o fio número 1. Aqui, a mesma regra. Se o fio número 1 dessa interface está do lado de cá, o fio número 1 da outra interface também vai estar do lado de cá. Então, aqui está sendo feita a conexão. Em caso de dúvida, você sempre pode consultar o manual da placa de CPU para verificar, identificar as interfaces, qual é a primária, qual é a secundária, e também identificar a posição do pino número 1 de cada uma delas. Muito bem. Então, tudo isso aqui nós podemos fazer antes de colocar a placa de CPU no gabinete.